Boa noite, vamos começar a nossa live de hoje. E o nosso tema é sobre os maiores erros que cometemos na hora da química, né? Sempre quando uma cliente ela quer fazer química, muitas vezes a gente tem algumas químicas que nos pega de surpresa. E para essas químicas não nos pegarem de surpresa, né, existe os diagnósticos para que nós não cometamos esses erros que eu vou relacionar agora. E qualquer erro que venhamos cometer, eles podem sim ser evitados, a maioria deles, cerca de 90%, ele pode sim ser evitado. E assim a gente evita que a nossa cliente saia frustrada, né, saia chateada com a gente, porque o cabelo dela não ficou como ela queria. E isso é bem chato quando acontece a gente fazer a química e a cliente sai insatisfeita. E eu estava até justamente hoje conversando com uma cliente a respeito disso, né, de uma outra cliente, né, que eu já mostrei o caso em uma das lives, aonde ela fez uma química e ela teve uma queimadura no couro cabeludo. E dá sim um processo, né? Porque é uma coisa bem séria, bem grave. Poderia ter sido sim evitado, né? Infelizmente, como ela não pensou na hora de proceder à química, como a profissional não pensou na hora de proceder à química, aí acabou acontecendo esse erro. E infelizmente essa cliente ela vem gastando muito, né? Eu acho que o orçamento dela só em dermatologista está passando mais de R$ 500, e sem contar os danos ao cabelo, aos danos a você sair, né? Porque a gente sabe que o cabelo é a moldura do nosso rosto. Imagine você sair de casa tendo que estar sempre com o cabelo preso, principalmente as mulheres que gostam de sair sempre com os cabelos soltos, né? Então isso acaba sendo muito frustrante. E eu listei os maiores erros, né, que nós profissionais cabeleireiros cometemos quando vamos fazer a química. E esses erros podem sim e devem ser evitados, né? A gente precisa só estar atento. Na maioria das vezes, quando a cliente chega, obrigada, Eliezer. Na maioria das vezes, quando alguns clientes chegam, ou a cliente chega, a gente está tão apressado para o próximo cliente, ou estamos com algum problema, ou a cliente chega atrasada, e tudo isso acaba que compromete no nosso dia a dia. E quando acontece isso, a gente não pensa uma melhor forma de agir e acaba atendendo de qualquer forma. E é nessa forma de atender de qualquer jeito as nossas clientes que acaba acontecendo é, os erros. E eu anotei aqui uns erros. Um dos maiores erros, né, é quando não. Não vou começar na ordem, eu vou começar assim. Eu vou começar pela falta de diagnóstico, né? Eu anotei aqui. O primeiro erro que cometemos é a falta de diagnóstico, quando não fazemos um diagnóstico preciso. Seja um diagnóstico para um cronograma capilar, seja um diagnóstico para mechas, seja quando não fazemos um bom diagnóstico para coloração. Quando não fazemos esse diagnóstico, que é o primeiro passo que devemos fazer, quando não fazemos esse diagnóstico e vamos procedendo, acaba que erramos. Quando conhecemos a matéria-prima que trabalhamos, tudo se torna diferente. Bom, se me dão uma parede para me pintar, eu acho que eu não vou conseguir pintar uma parede, porque
eu vou precisar estudar a questão da coloração, né, da tinta em si. Joyce, liga que o computador está descarregando a bateria. Só um segundo, gente, estou descarregando meu computador. Oi? Oi? Tá, Joyce já está vindo ligar. E aí, eu não conheço a parede, mas eu preciso conhecer a matéria-prima que eu trabalho. Qual a matéria-prima que eu trabalho? O cabelo. Quando trabalhamos com cabelo, precisamos entender o que compõe o cabelo. A composição química capilar, a divisão do cabelo, o que contém no cabelo. Eu estava fazendo uns estudos relacionados essa semana às cutículas, as divisões da cutícula, né? Quantas camadas se divide a cutícula. Tudo isso eu preciso saber quando eu vou fazer um diagnóstico de um cronograma também. Ju, se eu faço um tratamento no meu cabelo e o meu cabelo não tem dado certo fazer essas hidratações, eu faço reconstrução, mas eu estou levando em consideração o que a cliente usa. Eu estou levando em consideração o tratamento que eu indico para ela usar em casa, os produtos que ela usa, a forma que ela usa. Então, é um conjunto de coisas que a gente precisa saber para poder fazer um diagnóstico preciso. E o que acontece, o que a gente tem visto muito hoje em dia, são os cronogramas capilares que as clientes têm usado de qualquer forma. Né? As blogueiras têm indicado, é errado? Não, não é errado. Mas nós, como profissionais cabeleireiros, nós nos especializamos em cabelo. A minha obrigação é entender o que é o cabelo, qual produto eu vou indicar para minha cliente. E aí eu vou indicar receitas caseiras, e essas receitas caseiras, elas vão surtir efeitos? Pode até surtir algum efeito, mas quando eu pego um abacate, um mel, eu bato no liquidificador e coloco no cabelo, é muito melhor eu comer, ingerir, beber de alguma forma do que eu passar no meu cabelo. Porque a molécula é muito grande. É como a molécula de alguns óleos que algumas clientes usam, como óleo de coco. Quando alguma cliente ela usa o óleo de rícino, né? Quando ela usa... tem outro óleo que agora eu não estou conseguindo lembrar. Não, azeite. Algumas clientes usam azeite. Quando nós profissionais indicamos algum azeite para essa cliente usar, o que eu preciso entender é que esse azeite, esse óleo de coco, esses produtos, o abacate, o mel, como uma cliente uma vez já usou até ovo no cabelo, ficou um cheiro horrível, quase eu não consigo tirar esse cheiro desse ovo, ela chegou desesperada. E aí, quando eu uso esses produtos, ele tem uma molécula muito grande. E o cabelo, ele não consegue absorver nada daquilo. Então, a cutícula do cabelo, ela não deixa passar. O cabelo ele é dividido em 3 cutículas, em 3 camadas de cutícula. Tem a primeira camada da cutícula, a segunda camada e a terceira camada. Então, essas camadas de cutículas, elas vão se abrindo para o produto penetrar e trabalhar dentro do fio, mas ele precisa que esse produto seja as moléculas quebradas. A gente hoje tem ouvido muito falar em produtos de nanopartículas, né? Nanomoléculas, tratamentos que têm um alto poder de penetração. Então, quando eu indico um óleo para minha cliente, esse produto ele não vai penetrar e ele vai atrapalhar. Então, esse é um grande erro quando nós indicamos produtos dos quais nós não conhecemos, indicamos para as nossas clientes usar ou fechamos os olhos quando as nossas clientes escutam as blogueiras. Eu não estou falando mal de blogueira, eu estou falando de uma forma que eu tenho visto muito na internet. Eu tenho visto muito na internet isso de pessoas que não têm o real conhecimento sobre o que é o cabelo e tá indicando produtos para outras pessoas.
Então, o que é que cabe a mim, cabeleireira? É indicar produtos exatos, precisos para minha cliente usar, para quando ela vier fazer a química, eu saber qual produto ela usa e ela está usando um produto de qualidade. Ai, deve ter ficado um cheiro horrível, Manu, porque uma cliente minha uma vez usou ovo no cabelo e ficou um mau cheiro terrível, quase eu não consigo tirar mesmo esse cheiro de ovo. Olha, o salão ficou um cheiro horrível e todo mundo falava, nossa, Jus, que cheiro é esse? Eu deixei ela, tipo, literalmente de molho no lavatório, com shampoo lá no cabelo, porque o cheiro impregnou, que ela fez uma mistura de ovo com iogurte, se eu não me lembro, se eu não me engano, né? E passou no cabelo e deixou por meia hora. Então, é uma molécula muito pesada, só vai ficar mesmo mau cheiro no cabelo. Não tem o poder de penetrar. Então, quando a gente aceita as nossas clientes usar, a gente não se impõe, mas justo o que é se impor para cliente? Não é se impor de mandar, não é mandar, mas é nós mostrarmos que somos especialistas no que fazemos. E a modinha da vitamina do cavalo, essa eu não sei. O pessoal estava indo em loja mesmo de agricultura, que vende essas coisas, e estava comprando uma vitamina que passa em pelo de cavalo e colocando dentro da hidratação. Nossa, já está falando de uma moda que tem aqui agora, eu não estava sabendo, eu estou um pouco desatualizada. Que você vai numa loja e compra um produto, uma vitamina para cavalo, né? Para cabelo, para pelo de cavalo, não é nada a ver pelo de cavalo com o nosso cabelo. É óbvio que tem cavalo, gente, tudo separado, né? Gente, nós cabeleireiros cuidamos de cabelo de cliente, gente, né? E os veterinários cuidam de cabelo de cavalo. É porque a molécula, a maisena é um pó, né? É um pó, então ele não vai ter poder nenhum de penetração no fio. Não tem. Gente, quem comprovar cientificamente que tem poder de penetração no fio, está perdendo de ganhar dinheiro, encapsular isso, envasar, né? E está perdendo de ganhar dinheiro, porque não tem nenhum poder de penetração esses produtos, maisena, babosa, eles ficam por fora do fio, né? A gente sente aquela sensação de que está hidratado, mas é uma falsa sensação de que o cabelo está bem cuidado, é uma falsa sensação de que o cabelo está tratado. Então, se não fosse assim, as empresas, as indústrias, elas não investiriam tanto em tecnologia para colocar dentro do pote de hidratação um tratamento específico para um cabelo que está com queda, um produto com cabelo que está poroso, um cabelo que está precisando só de hidratação. E voltando aqui, quando eu não faço esse diagnóstico, o meu erro é isso, Flavinha, sem ter a sensação de maciez, mas hidratar nada, né? Assim, a sensação é muito boa, mas de tratamento é nenhuma. Alguns desses produtos, eu nem sei como funciona, porque eu nunca usei. Eu sou, para esse tipo de ter que ir lá, tirar a babosa, essas coisas, eu acho que eu sou um pouquinho preguiçosa para isso. Eu acho, os químicos estudam tanto, né? E já nos entregam um produto pronto, com eficácia, para que eu vou lá tirar a babosa, tirar esses produtos e passar no cabelo? Vai me dar muito mais trabalho. Vocês concordam que vai dar muito mais trabalho do que vocês irem no profissional cabeleireiro que indica um produto adequado. E quando eu não faço o diagnóstico preciso no cabelo da minha cliente, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu uma vez. Eu não fiz o diagnóstico preciso no cabelo da minha cliente, eu coloquei as mechas nele e simplesmente o cabelo começou a pingar água, a pingar, e eu achava que aquela água que estava pingando ali do cabelo
era simplesmente o pó descolorante com oxidante. Ou seja, eu não conhecia o produto que eu trabalhava, que o produto que eu trabalho é o cabelo, eu não conhecia. Então, como eu não conhecia, gente, nossa, o produto pó descolorante aqui com oxidante deu uma reação química e tá pingando, virou água. E ali foi um triste engano meu, né? O que é que aconteceu naquele momento, quando eu não fiz o diagnóstico? O meu erro foi não fazer um diagnóstico preciso, e o que é que aconteceu? O cabelo simplesmente ele doou a camada hidrolipídica dele. Quando ele fez essa doação da camada hidrolipídica dele, o que é que aconteceu? O cabelo se desestruturou por completo ali. Era uma vez um cabelo, porque quando o cabelo ele doa a sua camada hidrolipídica, não há mais o que fazer. Ali acontece o corte químico, ele acontece sem, como a gente costuma falar, sem choro nem com choro nem e vela, né? Assim, aconteceu, acabou. O corte químico se deu ali naquele momento. Infelizmente, a gente não tem mais o que fazer, que o cabelo realmente ele se doa. A gente diz, o cabelo ele é morto, mas quando ele está sofrendo essas alterações, ele se doa para que ele não sofra mais, mas ele se doa de uma forma que ele termina de morrer. E um outro maior erro que a gente comete é não ouvir o desejo da nossa cliente. Muitas vezes a nossa cliente chega e quer fazer uma química, né, que é o desejo dela, ali muitas vezes é o sonho dela, é aquele cabelo. E a gente não escuta ela, faz da nossa forma, e aí quando a gente faz um cabelo de qualquer jeito, ou da nossa forma, sem escutar o desejo dela, ela também se sente muito frustrada, né? Ela se sente enganada pela gente, né? E a nossa missão é entregar um cabelo encantador para a nossa cliente. Outro maior erro que cometemos é quando a gente clareia demais o cabelo e a gente acaba deixando esse cabelo sensibilizado. A gente não respeita o fundo de clareamento. A minha cliente quer um cabelo platinado. Como eu vou fazer um platinado? Primeiro que para mim fazer um cabelo platinado, eu preciso abrir esse cabelo no mínimo, eu preciso abrir, não no mínimo, mas eu preciso abrir esse cabelo no fundo de clareamento 9, no fundo de clareamento 10, para que depois eu possa fazer uma neutralização e depois eu possa fazer a tonalização, deixando platinado esse cabelo. E aí eu acabo clareando demais, sensibilizando demais, sendo que esse cabelo não tinha condições desse clareamento excessivo, desse clareamento tão grande. E aí o cabelo foi clareando, foi sensibilizando, e ali o cabelo doou a camada hidrolipídica dele e simplesmente o cabelo se perdeu ali, né? Então não há mais como fazer nada. Então é importante respeitar. O que eu posso fazer para não cometer esse erro? É respeitar o fundo de clareamento. Jussa, a minha cliente quer um cabelo platinado, certo? Se você consegue chegar no fundo de clareamento 9, você faz esse platinado. Mas se o cabelo dela não tem a menor condição de você chegar no fundo de clareamento 9, você só vai chegar no fundo de clareamento 7, 8, você não pode prometer isso, porque você pode até sensibilizar demais e esse cabelo vir a cair. Imagine quando um cabelo cai. E outro erro que cometemos também é quando não respeitamos as medidas. Eu pego uma coloração e eu vou fazendo as minhas medidas no olho. Ai, ficou muito mole. Ai, ficou muito duro. Ai, coloca mais oxidante. Ou então, eu tenho um oxidante de 30 volumes e eu tenho um oxidante de 10 volumes, mas eu queria um oxidante de 20 volumes. Eu vou misturar 30 com 10 dá 20. E essas misturas, quando a gente não respeita a química, os produtos que usamos, quando fazemos essas misturas, acabamos que nós estamos manipulando de forma errada. Eu já ouvi muitos profissionais dizendo que
Se você usar um oxidante de 20 volumes, você tem um oxidante de 40 volumes e você tem um oxidante de 10 volumes, você quer um de 30, você pode misturar. E não é isso. Não é quando a gente vai para a parte de química, fazer um estudo mais profundo da química, dentro de 1 litro de oxidante, quando ele é 10 volumes, dentro dele tem 3% de peróxido de hidrogênio. Então, se ali dentro tem 3% de peróxido de hidrogênio, eu não posso mexer naquela mistura. Aquela mistura já vem pronta. Ou se eu coloco água dentro dessa mistura, eu desestabilizo. Porque o peróxido de hidrogênio é uma molécula a mais de água, H2O2. Aí muita gente imagina, mas se é uma molécula a mais, e se a água é H2O, o oxidante, ele tem ele é ácido, né? Já começa porque ele é ácido. A água, ela é neutra, ela tem um pH 7, o oxidante tem um pH 2,5 para 3,8, acho que é isso, é 2,8. Ele tem esse pH. Então, como ele tem esse pH tão ácido, e eu coloco uma água de torneira ou até uma água mineral, não importa a água que eu coloco, e quando eu coloco essa água dentro, eu acabei de desestabilizar, primeiro porque os pH são completamente diferentes, e dentro do meu peróxido de hidrogênio, da minha água oxigenada, ou do oxidante, como vocês chamem, ele tem uma molécula a mais, que é o H2O2, e ele tem um percentual exato. Ele vem estabilizado. Eu não posso mexer nisso. Não, a gente precisa parar com essa história de químico, de, vou manipular aqui que vai dar certo. Não dá certo. Muitas vezes acaba que a química que você está fazendo dá errado, o cabelo da cliente não sai da maneira que você queria, porque você quis mexer no produto, mexeu no produto, desestabilizou o produto. E isso é muito sério. Muitos profissionais, eu já ouvi muitos profissionais falarem isso, que podem se fazer. E assim, isso é uma das maiores mentiras que vemos por aí, porque não pode. Não podemos mexer em produto. O produto já vem pronto para usarmos. E aí, quando eu vou fazendo essas manipulações, brincando de químico, vou errando nessas misturas, o cabelo dá errado, deu erro, eu não posso jamais culpar a indústria, a empresa, o químico, o vendedor que me vendeu o produto, não. Como foi que eu fiz a minha mistura? Eu respeitei o que o meu representante falou, eu respeitei o que o produto disse, eu fiz as medidas exatas, eu usei uma balança para fazer as medidas. Então, são coisas que são erros que podemos evitar e não evitamos, porque muitas vezes temos preguiça, ou muitas vezes a coloração já vem ali, a gente já coloca e acha que ali naquele tubo vai sair 60 gramas. E coloca ali no olho um oxidante, mistura e joga no cabelo da cliente. A cliente tem alguma alergia, porque um produto foi a mais, outro foi a menos, porque o produto ele vem bem balanceado para dar certo. E aí, quando a gente coloca de qualquer forma, vai dar errado. Outro erro, quando vocês também não respeitam, principalmente as medidas de coloração, o que acontece? Que muitas clientes reclamam de arder o couro cabeludo, né? Algumas sim têm mais uma sensibilidade, mas na maioria das vezes é porque dentro da coloração tem o hidróxido de amônio. É muita parte de química, né, que eu estou falando, mas a gente precisa entender. Dentro da coloração tem o hidróxido de amônio. Quando eu misturo a medida certa da coloração com a medida certa do oxidante,
Dentro, aí o amônio, né? Quando eu faço a mistura do hidróxido de amônio com peróxido de hidrogênio, quando eu faço essa mistura, ele vai volatilizar o gás amônio. Quando ele volatiza aquele gás, que eu faço a aplicação, a cliente não tem alergia, mas porque eu usei as medidas exatas. Quando eu não uso essas medidas exatas, aí acontece da cliente sentir ardência, sentir que está queimando o couro cabeludo, alguma coisa nesse sentido, mas é só porque eu não respeitei as misturas erradas para que o amônio da coloração volatizasse o gás, né, que é o gás amônio, que é aquele cheiro que a gente sente em algumas colorações. E aí, quando ele não volatiza direito, também, quando ele não volatiza, que eu aplico no cabelo da cliente, o que é que acontece? O cabelo da cliente, a cliente fica sentindo por dias aquele cheiro de coloração. Eu não sei se alguma cliente de vocês já reclamou. Eu estou sentindo o cheiro da coloração. É justamente por isso, porque o amônio, né, o gás do amônio não volatilizou, né, não teve a explosão, né, e como não teve essa explosão, a cliente fica sentindo por dias o cheiro do produto no cabelo. Tá difícil entender o assunto, que essa parte de química é bem complicadazinha. A gente foge de química e de matemática, aí vem ser cabeleireira, aí chega tudo, química e matemática. E também um dos maiores erros que também cometemos é quando aplicamos produtos à base de água, né? Quando a cliente traz, porque eu acredito que muitas vezes a gente aplica, sim, produtos de colorações que as clientes trazem, não adianta também a gente dizer. Alguns grandes salões não aplicam, né? Quando a cliente traz, aí tá a coloração. E quando essa coloração, elas são à base de água, não é que a coloração à base de água é ruim, não. Não é que ela é ruim. O negócio é quando a cliente quer usar depois uma coloração com água oxigenada. Aí que deu ruim, a junção. Deixa eu só repetir. Quando eu não vou falar a marca, mas tem algumas marcas de coloração que a gente mistura com água, né? Que algumas clientes, elas usam em casa, que elas misturam com água. E aí, o problema é quando elas vêm no nosso salão e elas querem usar uma coloração com água oxigenada, ou com oxidante que a gente usa. Quando a gente junta a coloração que elas usam em casa com água e usa a nossa coloração, aí dá uma explosão, dá um erro. Aí isso, né? Quem vai pagar por esse erro somos nós profissionais. Porque a gente muitas vezes não pergunta assim, qual o nome da sua coloração? Você mistura a sua coloração com oxidante ou você mistura com água? Como é que você mistura a sua coloração? Então, é isso que a gente precisa perguntar, porque dá problema. Porque essas colorações que são misturadas com água, elas têm um metal, e esse metal é muito pesado, porque a própria empresa diz, é um produto natural. Ops, deixa eu só ajeitar aqui o Instagram. Veja o que... Voltou? E muitas vezes, esses produtos, eles são à base de água. Eu preciso usar o oxidante, porque o oxidante, ele vai levar a coloração para dentro do cabelo, né? Digamos, a coloração é o motorista, né? O motorista vai levar o carro e o carro é o oxidante. O oxidante vai conduzir a coloração pelo cabelo. Só que quem vai abrir a cutícula para esse combustível entrar, ou para esse veículo entrar, que é o oxidante, a coloração, quem vai eriçar essas cutículas vai ser o hidróxido de amônio que contém na coloração. Quando faz esse eriçamento da cutícula, que entra dentro, aí o oxidante vai fazendo aquela limpeza, vai limpando, e o pigmento da coloração, ele vai se revelando e vai se fixando dentro do fio. Então, quando a cliente usa uma coloração à base de água, quem faz isso? Se a gente sabe que a água não vai fazer nada no cabelo.
Então, dentro da coloração tem que ter alguma coisa, algum princípio ativo que enche essa cutícula, que abra essa cutícula, que dê passagem à água, que no caso é o veículo, né? E dê essa água, faça essa limpeza, que é assim por se dizer, né? E aconteça a mágica da coloração agir dentro do cabelo. Só que não é assim que funciona. Então, ou seja, tem um metal pesado. Esse metal pesado é que faz todo esse serviço. Digamos que a água está lá só para ser um diluente, né? Porque a água é um diluente universal, a água dilui tudo. Então, como a água vai só diluir aquele pó, ou seja, o pó faz tudo. Então, se o pó faz tudo, ele contém um metal pesado. E quando a gente junta com a nossa coloração, dá uma explosão e esse cabelo pode ter sérios danos. Esse cabelo pode vir a cair, pode vir a quebrar depois. Isso é bem chatinho, né? Quando a gente erra nisso. Então, quando a gente vai conversar com a cliente, que pergunta, tem que perguntar à cliente, sim, mas qual coloração você usou em casa? A cliente não vai saber dizer. Aí você pergunta, mas você usou a coloração, você misturava com água ou você misturava com água oxigenada? Que as clientes sempre conhecem mais como água oxigenada, oxidantes. Falamos nós, cabeleireiros profissionais, né? E outro grande erro que a gente comete na hora da química é quando a gente demora na aplicação da coloração. Eu vou falar primeiro da parte da coloração e vou falar da descoloração. Quando eu faço aqui a minha coloração, e aí eu ainda vou dividir o cabelo da minha cliente, vou colocar uma toalha nela para poder fazer a aplicação. Enquanto essa coloração está aqui na cumbuca, enquanto ela está aqui na cumbuca agindo, ela está ali fazendo o quê? Ela está volatizando. Ela está volatizando e o pigmento que deveria se revelar dentro do cabelo está se revelando dentro da cumbuca. E isso não pode acontecer. Aí muitas vezes a gente pergunta por que não deu certo quando eu fiz a coloração. A parte de baixo ficou legal, a parte de cima não ficou cores diferentes. É justamente por isso. Quando a gente prepara a nossa coloração, a gente já tem que estar aqui, ó, no cabelo da cliente com a coloração. Eita, o cabelo da cliente é muito grande. Como esses dias eu fiz o ruivo de Joyce, né? O cabelo de Joyce é muito grande, muito cheio. Então, eu posso preparar os 4 tubos de colorações que levam no cabelo dela de uma vez só? Não. Por quê? Quando eu tiro a minha coloração de dentro do tubo dela, toda a coloração, quando a gente aperta dentro do tubo, né, ela é uma pasta branca, né, a gente chama, ela é bege, né, um bege. Quando a gente aperta, que a gente começa a misturar ali, ainda ela continua bege, né, demora um pouquinho para ela começar a ficar, se for uma coloração ruiva, ela começa a demorar um pouquinho a ficar ruiva. Ou seja, ali quando ela está começando a ficar ruivo, ali ela já está revelando o pigmento. E ali ela revelando o pigmento, quando eu fizer a aplicação, eu não vou ter aquela cor vibrante, eu não vou ter aquela fixação de cor no cabelo. Não vai ficar um cabelo uniforme. Por isso que muitos profissionais, quando você olha depois o resultado do cabelo, o cabelo está desuniforme a cor. São pequenos erros que podemos evitar e que a gente precisa estar atento. Vai colorir o cabelo da sua cliente, o primeiro passo. Fez o diagnóstico, lavou o cabelo da cliente, depois que lavou, secou o cabelo da cliente, secou, dividiu o cabelo da cliente, colocou uma toalha ou um roupão ou alguma coisa para não manchar a roupa da cliente, vai preparar a pele da cliente com alguma coisa, prepara a pele da cliente, aí vai lá no teu estoque, prepara a coloração que ela vai usar. Aí já chega no cabelo dela já aplicando, porque aquela coloração você tem que aplicar ela no máximo, nos máximos 15 minutos. É o tempo que ela tem para volatizar. Só que outro dia uma pessoa estava dizendo, mas Jússi, se eu não tenho tonalizante, eu posso
fazer a tonalização das minhas mechas com coloração, se eu não tenho tonalizante? Olha, até pode sim fazer, mas o que é que acontece? Quando você tonaliza as mechas com coloração, primeiro que a função da coloração vai eriçar mais essas mechas. Essas mechas eu acabei de descolorir, eu vou eriçar mais elas, eu vou deixar o ele mais poroso. Ah, não, mas o que é que eu faço? Eu misturo a minha coloração e deixo lá ela volatizando. Não vai adiantar de nada. Você só está revelando o pigmento na cumbuca. Você está perdendo a coloração. E aí, perdendo a coloração, o que é que você vai aplicar no cabelo da cliente? Então, muitas vezes, quando não temos uma coloração para fazer a tonalização final de mechas, em alguns momentos, dependendo do fundo de clareamento, se não está um fundo de clareamento, se está um fundo de clareamento que você deseja, né? Se está um fundo de clareamento que você deseja, então é melhor que você deixe no fundo de clareamento, em que está em evidência, do que você tonalizar com coloração dessa forma. Tem muitos profissionais que tonalizam com coloração? Tem. Eu já tonalizei com coloração? Já. Eu já tonalizei até com super clareador no início. Quando eu comecei a fazer mechas, eu tonalizava com super clareadora, onde era o erro mortal, né? Era o erro mortal, a morte da morte do cabelo. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, então é por isso que a gente precisa todos os dias se especializar. Nós, profissionais cabeleireiros, vivemos uma desconstrução da construção. Hoje construímos e desconstruímos, porque a cada dia é muitas informações, é muitas tendências, é muitos produtos lançados, e a gente precisa estar à frente de tudo isso, precisa saber como é que a química vai acontecer, como vai agir tudo ali naquele momento. E qual resultado eu vou entregar à minha cliente. E um outro erro que cometemos também é quando a gente vai fazer as mechas da cliente, acha também que o cabelo precisa estar sujo. Não, o primeiro passo para fazer as mechas é lavar o cabelo, né, deixar aquele cabelo limpo. Se for necessário antes fazer um tratamento, faz sim um tratamento antes. Seca esse cabelo, se for preciso, escova esse cabelo para alinhar. Divide esse cabelo. Qual foi a técnica que escolhi com o seu cliente? Isso foi uma técnica slice que escolheu? Sim, foi essa. Divide esse cabelo lá, tudo bonitinho, prepara todo o seu material que você vai usar, grampo, clipe, papel alumínio, plaqueta, touca, o que você vai usar, já deixa aqui você visualizando todo o material que você vai utilizar para fazer as mechas da sua cliente. E aí, só assim, olhou, a última olhada, tá tudo ok, tá tudo aqui que eu vou precisar. Vira, vai lá e mexe o seu pó descolorante e já vem fazendo as suas mechas. Por que isso? Porque quando você mexe o pó descolorante e deixa lá ele descansando, o que é que vai acontecer? Ele vai liberar o oxigênio, né, que deveria liberar dentro do fio. E aí, quando ele liberar esse oxigênio, ele vai começar o quê? A inchar. Vocês já viram quando o pó descolorante está inchando? Ele vai inchando, né? E ali tem gente que mexe mais um pouquinho e aplica no cabelo, e ali dá horas, e o cabelo não descolore, descolore uma parte uma cor, uma parte outra cor, porque ele acabou perdendo todo o efeito. Ele acabou que se perdeu, era para ele agir dentro do cabelo, e ele agiu ali, ó, na cumbuca, parado. Ou muitas vezes vai lá e mexe e faz uma mistura muito grande de pó descolorante, porque eu não quero perder tempo parando e mexendo no pó descolorante. E ali aquela mistura, quando começa aqui, ela tem uma força. Quando chega aqui no topo, não é mais o mesmo pó descolorante. E aí o que é que acontece? Quando você termina as mechas estão manchadas, não é a mesma cor, não é o mesmo fundo de clareamento da parte de trás. Então, é um erro que podemos evitar, é muito mais tranquilo. Você está mexendo de 20 em 20 gramas, 15 gramas, até também para evitar desperdiçar produto. É quando você mexe só 15 gramas,
Precisa mais? Vai lá, mexe mais 15. Vai lá, mexe mais 20. Se você tem uma agilidade e acha que 20 é pouco, mexe 25 e vai fazendo as suas mechas, porque só assim você vai ter um maior controle, né, das mechas, e você vai ter um fundo de clareamento mais preciso, um fundo de clareamento mais uniforme, a cor vai chegar na cor desejada por você, pela cliente, e não vai sensibilizar tanto o cabelo e nem vai desperdiçar produto. Porque muitas vezes você poderia ganhar um valor no cabelo maior e acaba que você ganha um valor bem menor porque você desperdiçou o produto. E são pequenos detalhes que muitas vezes a gente não se atenta. Ah, mas, poxa, ali foi só 10 gramas de produto que eu joguei fora. Sim, foi 10 gramas de pó descolorante, foi 10 gramas de oxidantes, e aí hoje você jogou 10 em um cabelo, amanhã você jogou 5 do outro. Quando você vai ver, já dá para você fazer um cabelo com tanto produto que você acabou desperdiçando. Então, se o produto começou a ficar inflando, né, inchando, joga fora e faz outro, porque infelizmente esse produto pode vir lhe dar muito mais trabalho para abrir esse cabelo. Ficou difícil a live de hoje, falei muita química. O que é que vocês acharam? Acharam que ficou difícil, que ficou fácil? Gosta desses assuntos de química? Se gostarem, vamos trazer mais assuntos relacionados à química, porque são coisas que no nosso dia a dia que precisamos saber ao pé da letra como funciona, para que possamos sempre entregar os melhores cabelos para os nossos clientes. A nossa obrigação como profissional, né? O médico, o enfermeiro é lá cuidar dos pacientes, da saúde ao paciente, né? Cuidar da saúde. Nós, cabeleireiros, a nossa função é melhorar a autoestima da cliente e entregar os melhores cabelos, os melhores resultados. Cada um tem sua função, né? O professor é de ensinar, então, cada um tem sua função aqui na sua profissão e precisamos seguir isso à risca. E quando não cometemos esses erros que listamos agora, fica muito mais tranquilo de entregar o melhor resultado, a gente acaba trabalhando com mais tranquilidade também, que isso é muito importante, você trabalhar com tranquilidade, não trabalhar no desespero. Poxa, o cabelo da cliente caiu, poxa, quebrou, manchou, não foi a cor que eu queria, machucou o couro cabeludo. Então, é muito mais tranquilo a gente trabalhar sempre no acerto, né? Sempre tentando acertar. E muitas vezes os erros que cometemos são culpa somente nossa, né? Não é culpa de cliente, são culpa somente nossa, que a gente pode sim evitar se anotar esse passo a passo e a partir de hoje eu não vou cometer esse erro, porque primeiro eu vou fazer o diagnóstico, depois que eu fizer diagnóstico eu vou fazer um teste de mecha. Eu estou vendo que o cabelo dela não clareia a cor que ela quer, primeiro eu vou indicar um cronograma capilar, vou tratar esse cabelo para me clarear a cor que ela deseja. Então são coisas que a gente vai pensando para ir evitando os erros. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui comigo essa noite. Vamos, próxima semana, organizar os dias da nossa live. Foi só porque essa semana tivemos um contratempo, mas próxima semana vamos organizar para a nossa live ser na segunda-feira. Mas eu venho aqui avisar vocês e eu vou pedir a ajuda de vocês lá aqui no Instagram, né? Para a gente decidir qual é o tema da nossa live. E compartilhem também com os amigos de vocês, com as pessoas que vocês sabem que querem ingressar serem cabeleireiros, que querem ingressar no mundo da beleza, mas querem ingressar de uma forma coerente, querem aprender de uma forma mais séria, de uma forma mais profissional mesmo, né? Para poder ser um profissional de mão cheia, entregar resultados perfeitos para as clientes. Porque muitas vezes o que acontece? A gente faz um curso e acha que esse curso é para o resto da vida, né? Acha que
que nada vai mudar. E aí é onde a gente se engana, quando a gente não busca a especialização, a gente fica para trás, vamos ficando para trás, e isso é fato. E no mundo da beleza, é um mundo que gira muito rápido. Hoje tem um produto, amanhã já tem 1000 e outros produtos. Né? Hoje tem uma técnica, amanhã já tem outras técnicas. Então, quando a gente aprende o certo, né, aprende o que é cabelo, aprende o certo da colorimetria capilar, que são coisas que não mudam, né, e quando a gente vai se especializando nas outras áreas, é muito mais tranquilo do que a gente deixar só o tempo passar e ir acertando na sorte. Eu acertei hoje um cabelo, amanhã, aí eu erro em 10 cabelos. Então, quando eu trabalho dessa forma, eu nunca vou conseguir fidelizar meus clientes. Eu nunca vou conseguir ter a minha carteira de cliente. Eu nunca vou conseguir ser um profissional de sucesso. Eu nunca vou conseguir ter uma vida digna, pagar minhas contas. Então, esse é um caminho que precisamos realmente seguir, né? Beijos para vocês, fiquem todos com